Olá, boa tarde. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga, psicanalista e mestre em teoria psicanalítica. Primeiro eu quero dizer que é um prazer estar aqui participando do terceiro seminário Maternidade e Universidade do FRJ e contribuindo de alguma maneira para os avanços dos estudos sobre maternidade, né? Eu agradeço o aceite do trabalho. Bom, o que eu trago é um pedacinho da minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 2019 no programa de pós-graduação em Teoria Psicanalítica do Instituto de Psicologia da FRJ. Só para contextualizar um pouco, antes de entrar no trabalho em si, a pesquisa começou em 2017 e acabou em 2019. Naquela época, a gente estava vendo crescer os discursos conservadores, a extrema-direita. A gente estava vivendo o boom daquele livro Conto da Aia, com a série, que ganhou vários prêmios, enfim. Eram os anos pré-eleição para presidente e eu estava vendo, acho que todo mundo estava vendo, né? Aquele horror ganhar contornos de realidade com a possibilidade de eleição daquele sujeito, o que acabou acontecendo, né? Bom, aquilo estava mexendo muito comigo, me deixando muito aflita. E como psicanalista, eu passei a ter um olhar muito crítico da psicanálise em relação ao que ela teoriza sobre a maternidade. Então, a pesquisa teve como objetivo destacar essa conotação muito particular que o discurso psicanalítico assume na atual tradição histórico-cultural em relação à maternidade. E aí eu fiz um percurso pelo tema da maternidade na obra do Freud, o criador da psicanálise, tendo como pano de fundo uma análise crítica do complexo de Édipo feminino. Bom, eu não sei se todo mundo aqui é familiarizado com esses conceitos, mas o complexo de Édipo, o famoso complexo de Édipo, né, que já caiu aí no linguajar popular, teorizado pelo Freud, é um processo que seria estruturante do aparelho psíquico, é uma espécie de organizador do aparelho psíquico, né, do psiquismo. E aí, dando tudo certo no processo, né, ao final aconteceria, entre outras coisas, claro que o Édipo não se trata só disso, a inscrição dos sujeitos na partilha dos sexos, ou seja, as crianças do sexo feminino se identificariam com o gênero feminino e as crianças do sexo masculino se identificariam com o gênero masculino. Sim, é uma teoria heteronormativa. E aí, no complexo de Édipo feminino, a menina teria como um desfecho adequado para o Édipo dar certo, né, para o Édipo ser bem-sucedido, o desejo de ter um filho. Ela teria que ter o desejo de ter um filho e, se possível, sua realização, porque o bebê compensaria a falta fálica estrutural feminina. Bom, como o Freud, como a Beauvoir, afirma que a gente não nasce mulher, a gente se torna. E o Freud diz que a gente só se torna mulher quando tem um filho, o que é uma bobajada. É um malabarismo teórico para o Freud dar conta dos próprios preconceitos. O fato é que essa teoria está aí, os professores ainda ensinam ela assim, a psicanálise ainda é um discurso muito potente na nossa cultura, e que bom, porque a psicanálise não é só isso, né? Mas isso ela tem que deixar de ser. E como a gente sabe que os discursos moldam as nossas vidas, moldam as normas, os discursos moldam as práticas, como os discursos são uma forma de poder, a gente precisa repensar alguns deles. Então, né, para começar, né, para entrar bem no que eu quero falar da psicanálise, eu queria dizer que o viés que eu falo aqui, ele é burguês, branco e europeu, que é a base de maternidade que a gente tem hoje, né, que tanto adoece. Porque se a base é essa, o que sai disso é considerado degenerado, né? A tal da mãe desnaturada. Então, dito isso, bom, vamos lá. Primeiro eu queria lembrar que até o século XVII a figura de mulher que prevalecia no imaginário social era herdada do cristianismo primitivo, que fazia uma relação inequívoca entre a feminilidade, o sexo e o mal. A mulher encarnava o mal, a morte. A mulher era incapaz de manter qualquer
laço afetivo, assim se acreditava. A mulher tinha os contornos de Eva, era perniciosa. A mulher foi por séculos moralmente desqualificada. Foi só a partir do século XVIII, com a necessidade da construção de novos papéis sociais para homens e mulheres, ali no contexto, né, da defesa dos ideais de igualdade e liberdade, que a mulher, como mãe, foi colocada no centro das políticas de gestão da vida, ou seja, de Eva, a mulher virou Maria, uma figura completamente adaptada às funções maternas. Então, aqui é importante dizer que tem uma passagem, né, da mulher como figura do mal, normalmente desqualificada, para a mulher como figura do bem, qualificada e apta para a maternagem. Bom, voltando para a psicanálise, é importante que seja dito, o Freud não criou nenhuma teoria específica e bem trabalhada sobre a maternidade em si, né? Quem fez isso foi o Winnicott. O Lacan também, de uma certa forma, apesar de ter colocado as figuras, né, de tratar da maternidade, a paternidade em termos de funções, função materna, função paterna. Eu falo isso um pouco daqui a pouco. No Freud, voltando para o Freud, no Freud as figuras de mãe são diversas e são até contraditórias. No Freud a gente tem a figura origem, a figura da mãe como nutriz, devoradora, sedutora, excesso, amparo, vida, morte. A mãe no discurso freudiano é muito enigmática e aparece, na maioria das vezes, é verdade, ligada ao feminino. Bom, o acento que a psicanálise deu à maternidade, e isso é inquestionável, está relacionado à descoberta do inconsciente e da importância, até então inédita, da infância na constituição da subjetividade humana. Quando Freud postula conceitos como de sexualidade infantil, desamparo originário, complexo de Édipo, a psicanálise enfatiza a necessidade do investimento na criança, porque todos esses conceitos de alguma forma estão ligados à dimensão do cuidado. A teoria psicanalítica focou na potência da relação entre o bebê e o seu cuidador, na radicalidade das relações primárias. Nesse contexto, como a divisão do trabalho é sexual, obviamente, houve uma distinção entre papéis de homens e mulheres. Então, como já era de se esperar, coube à mulher a função da maternagem. E como Freud não era um determinista biológico, ao contrário do que muito se pensa, ele criou uma teoria do psíquico que justificasse a adequação da mulher para a maternidade, que é o complexo de Édipo feminino que eu falei agora há pouco. Pois então, os teóricos que sucederam a Freud não foram muito mais inventivos, tampouco complacentes com as mulheres. Ainda no contexto do complexo de Édipo, mas agora abordando o início do complexo, de Freud a Lacan, né, falando dos sucessores, o esquema edípico é basicamente o mesmo. Após um primeiro momento necessário da relação fusional entre criança e o bebê, é necessário uma abertura para a prevalência do pai nessa relação. Isso porque se admite que o prolongamento da díade inicial mãe-bebê é prejudicial à criança. O prolongamento, veja bem. Então, da influência materna alongada, né, o filho sairia graças à mediação paterna. O Lacan propõe uma coisa muito interessante, que é transformar as figuras do pai e da mãe em funções, né, função materna e função paterna. Ou seja, o que valeria seria a montagem de uma estrutura e não as pessoas em si. Assim, por exemplo, outras pessoas que não são pai e mãe poderiam exercer a maternidade e a paternidade de uma criança. Outras configurações familiares seriam possíveis que não só a cis, hétero, normativa, burguesa. Nessa proposta, o Lacan dissocia o pai da realidade, aquele de carne e osso, do pai simbólico. Esse, o simbólico, seria uma espécie de ancoragem psíquica da criança, para que a criança tivesse a possibilidade de encontrar o seu lugar no mundo, de ter acesso ao campo das trocas simbólicas, na medida em que ele rompe a díade simbiótica com a mãe. O problema nisso, nessa teoria, é que a importância atribuída ao pai simbólico é tanta
que as teorias psicanalíticas deixam de evocar o pai de carne e osso, um indivíduo real que divida com a mãe as responsabilidades de criar um ser humano. Isso é problemático, né? E adoecedor também. Será que a gente não consegue pensar que uma teoria que sustenta esse tipo de discurso não contribui para uma realidade onde mais de 100 mil crianças por ano fixem nome do pai na certidão de nascimento, o que dá quase 500 crianças por dia? Esse número que eu acabei de citar, ele é do Brasil, desse ano, 2023, e é 5% maior do que do ano passado. O que é curioso nisso é que nome do pai, né, é exatamente o termo cunhado pelo Lacan para dizer dessa função que o pai simbólico exerceria e que garantiria a estruturação psíquica da criança. Aí isso me faz pensar na importância dada pela teoria, um pai invisível, quando é a mãe que está lá diariamente tentando dar conta das necessidades do filho. Né? O quanto isso tem contribuído para o adoecimento físico e psíquico das mães. Vamos pensar, né? Bom, essa configuração do complexo de Édipo, que tem no pai simbólico a sua solução, porque é disso que se trata, em uma cultura, ela só é possível em uma cultura onde tradicionalmente a mãe carrega o peso dos cuidados com a criança. Ou seja, ela é uma teoria que coloca a mãe como corpo presente, atento, desejante, e coloca o pai como simbólico, como uma função presente ou ausente. Aí, em termos discursivos, a gente tem: se a mãe é responsável pelo cuidado, ela é vetor de saúde ou doença. Ela é, inclusive, quem permite ou não a inscrição do nome do pai. Na teoria é isso, né? Porque não é o pai lá, fodão, que entra e faz, né, o rompimento. É a mãe que permite. Então, o que a gente vai depreendendo das postulações psicanalíticas, como aí no caso da demasia, da presença materna, é que existe a manutenção de uma tônica de excesso, de mal, de dano intrínseco à figura da mãe, que então vai precisar da figura, da função do pai para barrar. Agora, se a gente nunca ouviu um psicanalista preconizar o corpo a corpo do filho recém-nascido com o pai, porque se prioriza o pai simbólico, isso explica o porquê de termos como a mãe narcisista estarem tão na moda. Nem os pais abusadores são tão mal falados quanto as mães. Nem os efeitos nefastos de uma vida inteira vivida na ausência de um pai são tão falados quanto eventuais prejuízos maternos. A mãe carrega uma conotação moral perniciosa que a coloca no lugar de produtora de mal psíquico. Por vezes, a figura da mãe da psicanálise está mais próxima de Eva do que de Maria. Tem um exemplo muito bom disso que eu estou falando, real, né? Não é só vozes da minha cabeça, não é só da teoria. Eu vou dizer assim, na França, há alguns anos, na verdade, na França existe uma instituição independente encarregada de avaliar cientificamente e promover as boas práticas e o bom uso dos cuidados de saúde. E as recomendações dessa instituição são muito seguidas, né? São bem respeitadas, o que essa instituição coloca. E há alguns anos, essa instituição, que se chama Autorité de Santé, publicou um relatório sobre as boas práticas no tratamento do autismo. É uma recomendação, né? Nesse relatório, se recomendava peremptoriamente a exclusão da psicanálise do quadro das terapêuticas relativas ao autismo. Como justificativa, o relatório argumentava que a maternidade, que a maneira como a mãe é concebida pela psicanálise, nos casos de autismo, não seria de forma alguma produtiva na abordagem terapêutica desses casos. Ao contrário, piaria o prognóstico. Bom, sendo honesto, a gente sabe que existem muitos interesses mercadológicos na difamação da psicanálise. Só que também é preciso estar atento, né, que a despeito dos interesses escusos contra a psicanálise, as críticas se fundam em grande parte nos efeitos do seu discurso, que atribui demasiada responsabilidade à mãe em níveis estruturais. Bom, o que eu gostaria de destacar são os efeitos lesivos para a mãe, para a criança e para a família, para a sociedade como um todo, né? Da obstinação de alguns representantes da psicanálise
em se manterem aferrados a um arranjo teórico que foi inapelavelmente contaminado por uma posição política e pré-teórica que se mantém como raízes sob seu solo epistêmico. Nós, representantes da psicanálise, precisamos urgentemente repensar algumas das nossas teorias. Bom, era isso que eu queria trazer. Esse é o convite que eu deixo para a gente pensar. Obrigada.